Olá, Oiê, Manu, tudo bem? tudo bem e você? Eu tô bem também. Que bom. Eu tô aguardando só o pessoal ir chegando e Claro, aí eu queria que tivesse mais gente para eu poder te apresentar e as pessoas não perderem a apresentação. tá bom, Acabou fica à de entrar vontade. uma grande profissional, assistente social, aqui a Priscila. Oi, Pri, Oi, Pri, para prestigiar a gente. Aí a fica gente tranquila. espera um pouquinho e depois eu vou deixar a live salva no meu Instagram, no IGTV, Tá. certo? Se você deixar, porque eu tenho um aplicativo que baixa o live, gente. Ele é ótimo, chama É mesmo? Qual que InGrabber. é? É, InGrabber, com dois Bs. Você baixa na Play Store, só não sei se tem para iPhone, Android eu sei que tem, que o meu é Android. Né? E aí Aham. você baixa e você consegue baixar qualquer live, story, De qualquer publicação, de qualquer pessoa? perfil. Sim, sim. Espero que a gente não Nossa, esteja falando isso para alguém travar. Por favor, não travem isso, é muito útil. Porque quando eu faço live, por exemplo, estou fazendo no seu, eu baixo, porque depois, obviamente com a sua autorização, porque depois eu jogo no YouTube. Porque aí já é um material para YouTube, entendeu? Para um canal que eu tenho, então, mas não divulgo. entendi. E é até interessante Ainda você não falar divulgo. isso, porque essas lives que a gente está fazendo, com o tema da violência doméstica, ela começou com a Ana Carolina, que está aqui, inclusive, com a gente Oi, Ana. agora. Começou com ela, na verdade, e aí ela me convidou, a gente fez algumas lives sobre violência doméstica juntas, e Uhum. depois a gente teve a ideia de chamar alguns convidados para falar de temas mais específicos que não eram o nosso lugar de fala. E os que a gente fez juntas, lives que a gente fez juntas, ficaram salvas no da Ana Carolina. E eu não conseguia passar para o Ah, meu. Eu não conseguia salvar no é. meu. Só baixando. Não tem Então agora eu jeito. vou usar esse aplicativo, ver se eu consigo baixar ele no meu celular para pôr Sim. as que a gente fez, que está no da Ana Carolina no meu, e também colocar esse aqui, não só no seu, mas como no dela também. Porque, na verdade, é uma Perfeito. parceria que a gente fez para fazer uma espécie de série. Então, toda semana, Entendi. para falar sobre esse assunto. A gente já teve um convidado para falar sobre a questão da masculinidade, de masculinidades. E aí a gente entende que esse é um tema que tem um recorte da questão racial que a gente não pode negar, né? Sim. E É. aí a gente entendeu que também seria interessante ter uma pessoa convidada para falar, né, Sim. sobre esse tema. Sim. Eu vou aproveitar então e vou fazer a tua apresentação. Fica à Depois, se você vontade. quiser completar, né? É a Mariana Luz, é psicóloga clínica, é ativista política, é consultora e palestrante nas temáticas sobre saúde mental e diversidade, com foco em questões raciais e de gênero. Não é isso? Sim. É isso Conta um mesmo. pouquinho para a gente, Mariana, da sua trajetória Eu nessa conto. área. Então, na verdade é o seguinte, uma das minhas bandeiras, né, como você leu aí, é falar sobre diversidade com enfoque, né, nas questões raciais e de gênero. E nas questões de gênero, eu trabalho, né, com o empoderamento de mulheres, né, pensando na equidade de gênero como forma de enfrentamento à violência doméstica. Faço consultoria para o Instituto Avon, uma das bandeiras do Instituto é o combate à violência contra as mulheres e meninas. Né? Então, eu faço essa luta, né, pela equidade de gênero, ele é um passo muito importante para a gente vencer violência. Né? Até porque a Samira Bueno, que é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ela tem uma frase que eu amo, que é a raiz de toda violência
é o fruto da desigualdade de gênero. E eu fiquei muito inspirada quando eu escutei a Samira, que é uma grande amiga e parceira, falando sobre isso, né? Então, eu também passei a enxergar isso como uma das formas da gente vencer a violência, porque a gente vive numa sociedade que é muito violenta, que é pautada em algumas coisas muito violentas, né? Então, minha trajetória, quando a gente pensou nessa temática, porque as duas lives que eu participei com a Ana Carolina, a gente estava falando justamente dessa questão da violência, que ela é tão naturalizada e é tão, entre aspas, muitas aspas, sutil, que a gente acaba não se dando conta das coisas que acontecem, das violências que nos afetam. A gente nem percebe que elas nos afetam e muito menos como elas afetam, né? E como é que foi para você, como é que é para você essa questão da transversalidade? Porque eu acho que são coisas, uma está imbricada na outra, a questão racial e de gênero. Sim. Bom, a gente tem alguns dados, eu não vou citá-los, não estou com esses dados aqui de cabeça, tá? Mas, de qualquer jeito, eu tenho alguns artigos escritos, né? Tá no LinkedIn, tá no meu blog, e aí depois eu deixo aqui as minhas redes, vocês podem ir lá olhar, que tá tudo referenciado, tudo citado certinho. Mas, assim, em média, mais ou menos, a violência com as mulheres brancas diminuiu quase 10%. E com as mulheres aumentou, se eu não me engano, se eu estiver enganado, gente, tá lá a informação corretinha, 54%, tá? Para as mulheres negras. Quando você fala da transversalidade do tema, é impossível a gente estar no mundo sem pensar pelo menos em 3 grandes marcadores sociais, que a gente chama. O que são marcadores sociais? Marcadores sociais é um termo, né, das ciências sociais, mas que a psicologia conversa bastante e usa bastante também, que é basicamente como é que as pessoas estão no mundo. Ah, como assim, Mari? Vou explicar. Então, você, Manu, é uma mulher branca. Eu, Mariana, sou uma mulher negra. Nós temos aí 2 marcadores. O ser mulher, que é um marcador de gênero, e um marcador racial, você branca e eu negra. Um dos grandes problemas que a gente tem, aí a gente tem outros marcadores, obviamente. A gente tem religião, a gente tem corpo, a gente tem classe, né? Mas os 3 grandes é raça, classe e gênero. Não tem nada, nenhum assunto que a gente possa falar, Manu, sem pensar nesses grandes marcadores. Tá? Então você fala, ai, Mari, qualquer coisa. Dou um exemplo do futebol. Ah, não, imagina. Quando a gente tá falando de futebol, a gente não tá falando disso. Não. Qual que é a diferença salarial entre homens e mulheres no futebol, por exemplo? Tô falando de futebol, eu amo esportes. Esse é um dos esportes, né? Tem várias diferenças. Mas qual a diferença salarial? Quando eu digo que, se eu disser que eu sou corintiana, as pessoas vão ter uma leitura sobre mim. Se eu disser que eu sou São Paulina, as pessoas vão ter outra leitura sobre mim. Né? E isso eu tô falando aqui de São Paulo, mas se a gente vai para outros estados, a mesma coisa. Se eu disser que eu sou flamenguista, é uma leitura parecida com a do corintiana, favelada, sofredora, não sei o quê. Se eu disser que eu sou fluminense, patricinha, desculpa os termos antigos, tá, gente, que eu sou velha, né? Burguesinha, não sei o que lá. A mesma coisa aqui. Se eu digo que é São Paulino, é burguesinho, mas é viado. Né? Então, você vê que existem, em todos os assuntos, os marcadores, eles aparecem. Então, a gente precisa entender que quando a gente fala de violência, eles também vão aparecer. Por que a violência diminui para mulheres brancas e aumenta para mulheres negras? Por causa de políticas públicas. Se eu não considerar que as pessoas partem de lugares diferentes, Manu, eu não vou fazer políticas públicas eficazes para os grupos diferentes. E muitas vezes... Porque, na verdade... Se você faz políticas públicas que elas são gerais, elas chegam num determinado público, mas elas não chegam até outro determinado público, né? Elas não vão ser efetivas para todos os públicos. Não. E é por isso que eu sou ativista política, porque as coisas elas estão todas muito vinculadas. Eu acredito, e o ativismo político é uma das minhas bandeiras, porque eu acredito que nós precisamos aproximar a política institucional, mas não só, mas eu estou falando da política institucional nesse momento, das pessoas. Eu fiz uma live com a Manuela Dávila ontem, e uma das coisas que eu ouvi foi: você é uma estrela porque você fez uma live com a Manuela Dávila. Não, nem eu sou uma estrela e nem a Manuela Dávila é uma estrela. Né? Eu sou uma psicóloga, a Manuela Dávila é uma jornalista e servidora pública.
não se trata de sermos estrelas, né? Se trata da gente fazer essa aproximação que é necessária, porque o brasileiro, por conta da falta da formação cidadã em política, é uma defasagem escolar, inclusive, e é uma outra subbandeira que eu tenho, né? Promover cursos livres de política, vamos falar sobre política. E não é PT versus, sei lá, qualquer coisa, né? Porque tudo agora é PT versus alguma coisa. Né? Não é disso que a gente está falando. A gente está falando, de fato, do que serve um deputado federal, um deputado estadual, um vereador, o que é legislativo, o que é executivo, o que é democracia. O que é democracia, as pessoas não sabem. Eu e você e todos nós aqui brasileiros, 200 milhões, somos responsáveis pela manutenção da democracia através do voto. E as pessoas não sabem disso, não falam disso, e a gente criou essa lenda urbana de que política não se discute. Isso serve a quem? Eu sei que a gente está falando de violência, mas os assuntos eles estão todos muito ligados. Sim. Não tem como falar de violência sem falar de políticas públicas, sem falar de raça, gênero e classe, no mínimo. Entre outros marcadores, religião é um marcador. Até porque eu acho que isso que você falou de ter um mito, uma lenda, eu acho que tem essa lenda, essa coisa que colocam, né, de política não se discute, ao mesmo tempo que tem uma ideia equivocada de que o Brasil é um país muito miscigenado e por isso não existe racismo, e que o brasileiro não é por si um povo violento. Sim. Né? Mas e quando a gente começa a estudar, a gente vê que não é nada disso. Na verdade, é ao contrário. Sim. Não, você trouxe esse ponto, né, de que o Brasil é um país miscigenado. De novo, a questão política pautando, né, as nossas discussões. O Brasil é um país miscigenado? Sim, mas a gente sabe o que é a miscigenação? Como ela aconteceu? Acho que travou. Gente, enquanto ela volta, eu só queria dizer que a gente, para quem está assistindo, se vocês quiserem fazer perguntas, a gente, durante a live, a gente vai respondendo, tanto eu, mas a Mariana, a gente do que vocês tiverem interesse de fazer. Eu vou tentar colocar ela de novo. Vamos ver se ela volta. E eu quero agradecer a participação de vocês também. Voltamos? Voltou. Caímos, mas voltamos. Enfim. Então, sobre a miscigenação, a gente estava falando. O Brasil é um país miscigenado, mas a gente sabe a história do Brasil. Então, a miscigenação foi um processo extremamente violento de uma política higienista para a gente embranquecer o Brasil, porque em um dado momento as pessoas pensaram, e as pessoas que eu digo é quem estava no poder, e eu estou dizendo de pessoas brancas, pensaram que o problema do Brasil era que negros eram muito sujos e negros eram muito preguiçosos. Então, assim, a gente não pode deixar o Brasil, tem muitos negros, né? Porque nós trouxemos os negros, né? Arrancamos pessoas, né, de vários lugares da África, né, que é um continente, não um país. Então, são vários países que formam esse continente. Nós arrancamos com culturas pessoas muito diferentes, inclusive, exatamente, né? Exatamente. E trouxemos escravizadas para cá. E aí, por conta disso, né? E aí a gente também tinha os indígenas, né, que foram... no processo de colonização foram, né, dizimados. E aí o Brasil, a gente precisa clarear um pouco. Então a gente promove o quê? Políticas imigratórias. E as pessoas dizem que não tem cotas, que pessoas brancas nunca usaram cotas. Isso foram cotas. Políticas imigratórias que incentivavam que pessoas viessem para cá da Europa para ocupar as terras. Elas ganhavam essas terras, né, nessas políticas imigratórias. E o processo de miscigenação, desde a escravização, ele foi feito através de estupro, de forma completamente violenta. Não é como hoje, que eu sou uma mulher negra e se eu quiser casar com um homem branco, eu vou lá e caso e tá dependendo
entre aspas, de nós dois. Embora o amor é uma construção social, mas a gente vai deixar isso para um outro momento, senão eu vou devagar muito aqui na sua live, na nossa, né, Manu? E a gente está aqui para falar sobre processos de violência, só que isso foi um processo extremamente violento. Então, colocar a miscigenação como uma coisa bonita, nossa, mas é lindo, o Brasil é um país miscigenado. É desconhecer a história do seu próprio país. E não importa se você é branco, se você é negro, ou se você é amarelo, ou se você é indígena. Se você é brasileiro, essa é a história do seu país, não é do meu, porque eu sou negra. É do E não nosso é nem país. uma história disfarçada, uma história escondida, né? Quer dizer, tudo isso sempre foi muito claro, não havia muita vergonha para se disfarçar. Quer dizer, a política eugenista fez parte da nossa Constituição Federal, Sim. né? Sim, ela fez exatamente. parte, de fato, ela estava escrita na nossa Constituição Federal, Exatamente. no começo do século passado. Exatamente. Então, não tem como falar de processos de violência contra as mulheres. As mulheres negras, elas estão na base da pirâmide de todos os índices, não só de violência. A diferença salarial, no meu artigo está lá, se eu não me engano, é 75%. A mesma formação, o mesmo cargo, a diferença salarial entre um homem branco e uma mulher negra. E eu não estou nem falando da população LGBT, porque aí os números são ladeira abaixo. Porque aí as pessoas LGBTs, elas estão lutando, principalmente as pessoas trans. Cadê as pessoas trans do mercado de trabalho? Né? As pessoas trans estão lutando pelo direito de ir no banheiro, né? De serem contratadas. Né? A luta delas ainda está assim, enfim. Então, assim, de ficarem vivas, muito... né? Sim, eu ia chegar aí. Justamente, elas não podem existir. A gente tem um horário, né, que as pessoas trans, né, que mulheres travestis podem existir. Existe um horário, isso, né, que elas podem existir. Então, você não vê 1h da tarde, né, alguém trans andando na Paulista. Você pode ver, mas vai ser aquela coisa assim muito... Né? Muito, entre aspas, entendo o que eu quero dizer, disfarçada, não porque eu acho que as pessoas têm que se disfarçar, mas ela vai ser aquela coisa muito discreta, né? Você conhece alguma pessoa trans, né? Ou alguma pessoa travesti? Né? Deixa eu só tirar o som, porque fica esse barulhinho de WhatsApp, né? Tá ouvindo? Desculpa, Não. gente, fica um barulhinho de WhatsApp. Então, você convive com alguém, você trabalhou com alguém que seja trans, né? Então, cadê as pessoas trans no mercado de trabalho? Então a gente está falando, e o Brasil é um país que mais mata, né? População LGBT, especialmente pessoas trans. Né? E o quinto que mais mata mulheres, né? Então, assim, eu estou escrevendo um artigo, Manu, que chama Por que Odiamos as Mulheres. Espero um dia terminar e que vai me dando... Eu vou escrevendo e o tema, o nome é muito forte, a temática também. Eu, de tempos em tempos, eu deixo ele no cantinho e volto, e deixo e volto. Ele vai sair, acho que até o final desse ano ainda, né? Mas o fato é que a construção do ser mulher, ela passa por um lugar, e isso fala sobre violência. Ela passa por um lugar que é um lugar de de ódio, no sentido de que tudo que eu considero ruim, fragilidade, sensibilidade, vulnerabilidade, que as pessoas falam, não, eu tenho que ser forte, eu não posso ser. Tá chorando igual mulherzinha, né? Tá todo sensívelzinho, tá de TPM. Isso que, como você chamou, é muito velado, só que na verdade é extremamente violento. E você usou uma outra palavra que eu sempre uso quando falo de violência, que é a naturalização. Né? Esses processos de naturalização de violência, que é isso? Não, mas é só uma brincadeira. O que tem que falar? Que é mulherzinha? Nossa, o mundo tá tão chato. Claro, o mundo tá chato para quem quer direitos. Para quem quer direitos iguais, para quem quer acesso de oportunidades. Aí eu digo que o mundo tá chato. Mas eu tenho que entender, e aí tem um livro sensacional para quem quiser pensar um pouco sobre isso, que é Racismo Recreativo, do Adilson Moreira, da coleção Feminismos Plurais, da filósofa Djamila Ribeiro. Ele fala sobre isso, né? O racismo recreativo, mas a gente poderia dizer sobre o machismo recreativo, a gente poderia dizer sobre outros termos recreativos, que a gente usa, né, um grupo minoritário, quando eu digo minoritário não é em quantidade, não, né? Mas eu estou dizendo de uma relação de poder, quem decide, quem tem o poder de decisão. Então eu pego um grupo minoritário como as mulheres, que apesar de ser 52% da população, ou os negros, também mais de 50% da população brasileira, e tiro sarro deles, e caçou, e tá tudo bem. E esse é o humor. E não entendo que esse humor ele foi feito como uma herança também de um país que tem uma herança escravocrata. Então,
a readaptação do humor e de todo o restante desses termos naturalizados, ela é imprescindível para a gente chegar, né, nessa estrutura muito machista que, para mim, particularmente, o machismo, no seu extremo, causa violência. Porque se você conversar com feminicidas, se você conversar com quem tentou feminicídio, para quem não sabe, é assassinato de mulheres em função do gênero, né? Então, mulheres que são assassinadas por causa do gênero, né? Então, quem tenta ou quem cometeu, eles dizem muitas vezes que eles preferem ser homicidas do que cornos, por exemplo. Não, eu não vou ser traído, prefiro ser assassino. Olha o ódio às mulheres. Eu prefiro matar alguém que me traiu, ou que eu acho que me traiu, e nem vem ao caso, porque nada justifica, né, tirar uma vida, do que ser ferida, entre aspas, a minha honra, né, o meu ego. Né? E qual ego? O masculino, porque o feminino está morto. Né? Então, eu estou falando do ego masculino. Então, olha onde a gente coloca a posição dos homens e olha onde a gente coloca as mulheres. Né? E aí as pessoas dizem, não, mas é muito forte esse nome, a gente odeia as mulheres. Eu não odeio as mulheres. E aí, de novo, você odeia as mulheres? Me perguntaram. Eu falei, não, eu amo as mulheres. Só que a gente não pode individualizar processos que são coletivos. O ódio às mulheres que eu estou escrevendo é de um ódio coletivo. Eu não posso individualizar e perguntar, Manu, você gosta das mulheres? Claro, gosto, sou mulher. Ah, então se você gosta de mulher e eu gosto de mulher, tá resolvido. Né? Enquanto a gente tem um aumento de quase 30% de feminicídio só na pandemia, só na quarentena. Né? E eu fico pensando, né, Mari, que tem alguns anos saiu uma pesquisa de algum instituto grande, que agora eu não vou lembrar, mas que mostrava muito a questão da projeção, porque fazia perguntas, por exemplo, você acha que o Brasil é um país racista? E tipo assim, a grande maioria das pessoas respondia que sim. Uhum. E aí fazia, você acha que você é racista? Aí a pessoa dizia, não. Então assim, 90% das pessoas achavam que o Brasil é um país racista e 95% se achava não racista, né? Sim, e aí, as pessoas têm muita dificuldade de fazer um mergulho em si, né? Sair dessa naturalização e entender que isso não é uma coisa pessoal. Quando a gente fala de estrutura, a gente está falando de uma construção de uma sociedade que nos mínimos detalhes e nas coisas mais sutis é onde isso acontece. E o que eu percebo, que acho que se discute um tanto, assim, menos do que o necessário, é como essas questões estruturais, elas impactam na construção da subjetividade das pessoas. Né? Que para nós da psicologia é uma coisa super importante, mas que muitas vezes o machismo, o racismo, eles são completamente desconsiderados quando a gente vai pensar na construção de subjetividade, seja da pessoa, seja do grupo. E isso não pode acontecer, isso não pode ser desconsiderado, porque isso faz parte, isso está presente o tempo todo. Sim. Você falou uma coisa super, super importante, Manu, que é sobre essa questão dessa pesquisa. Eu já citei ela, inclusive em workshops que eu faço para o Instituto Avon, essa pesquisa de que as pessoas enxergam o racismo, mas não se consideram racista. E tem uma coisa muito importante, depois eu vou responder a pergunta aqui da Ana, né, de privilégio, Ana, eu vou juntar aí essas duas coisas. Que primeiro a gente coloca o racismo, ou machismo, ou até LGBTfobia numa ordem da moralidade. Não, eu sou uma pessoa muito boa, e se eu sou uma pessoa muito boa, eu não posso ser racista, porque o racismo ele é ruim. Então é por isso que quando me perguntam, você é racista? Eu vou falar, não, eu não sou racista, eu tenho vários amigos negros, a gente faz piada com isso, mas essa é a lógica, é sério isso, né? Eu tenho muitos amigos negros, eu
não me importaria se minha filha estivesse, ou meu filho estivesse com um menino ou uma menina negro. As pessoas negras sempre circularam em minha casa. Minha mãe e meu pai nos ensinaram que éramos iguais. Então as pessoas vêm com esse discurso sem entender que nós não estamos falando de moralidade. A gente não está falando de bom ou ruim. A gente não está falando disso. Então, quando eu faço essa pergunta, você é racista? As pessoas elas não são capazes de compreender mesmo a pergunta. Porque todo o discurso é baseado o quê? No bom e no ruim. E quando eu falo de racismo, eu não estou falando de bondade ou maldade. Eu estou falando de estrutura e hierarquia de poder. Eu estou falando de uma outra coisa. E nós somos psicólogos. A importância da gente entender e nomear os fenômenos, eu sou fenomenologia existencial, é a minha linha, então para mim, nomear fenômenos, Manu, é extremamente importante. O racismo é um fenômeno. Eu não estou falando de uma pessoa, eu estou falando de um fenômeno que é coletivo, né? De relações de pessoas que são hierarquizadas a partir da cor da pele delas. Né? Então, brancos são melhores que negros. E mesmo que você, Manu Branca, não ache isso, e muitas pessoas não acham isso, a estrutura que elas vivem diz isso. Então, quando eu entro num restaurante e eu não olho e me questiono quem está sentado naquele lugar, quem está trabalhando, quem é o dono daquele lugar, eu estou sendo racista. Porque eu não estou pensando que no Brasil, onde temos mais de 50% de pessoas negras, é aquele espaço que, se for um espaço, principalmente quanto mais caro, menos pessoas negras, inclusive trabalhando, eu vou ver, eu não consigo pautar isso, Manu. Né? Não consigo pautar isso. E aí as pessoas não pensam sobre isso. E elas acham que isso é o quê? Normal. Mas é normal pensar sobre isso. E aí tem um exemplo que eu gosto de dar, que é de uma grande amiga, que inclusive é gerente do Instituto Avon, uma Fuana Eudara, uma liderança maravilhosa no combate à violência contra mulheres e meninas. E ela, o mestrado dela foi justamente sobre, foi com médicos, a relação entre médicos e pacientes, e a pergunta era se médicos tratavam pacientes diferentes baseado em cor e gênero. E em uma das perguntas, então ela entrevistou médicos brancos, negros e amarelos, né? E uma das perguntas para médicos brancos era: o que é ser branco para você? E aí o médico descrevia o dia dele. Acordar, tomar banho, brincar com os meus filhos, dar um beijo na minha esposa, ir pro trabalho, operar, passar o dia no hospital. Acho que ser branco é ser normal. Quando ele falou isso, ser branco é ser normal, ele trouxe uma informação que é muito valiosa. E as pessoas, toda vez que eu falo isso, as pessoas falam, que horror, né? E aí, ele trouxe a informação de que a branquitude ela lida como a norma, como a regra. E o que é, então, ser negro? Que aí foi a outra pergunta. Se ser branco é ser normal, o que é ser negro para você? E aí ele falou, não, você tá me entendendo errado, não é isso que eu quis dizer. Só que aí ele entendeu onde ela queria chegar. Que se eu enxergo a branquitude como a norma, eu vou enxergar tudo que não é branco como avesso disso. E eu não vou pautar, eu não vou considerar. Então eu vou achar realmente cotas um absurdo, né? Eu vou achar um absurdo cotas, porque o quê? Tô dizendo que negros são burros? Não, eu tô dizendo que as pessoas não partem dos mesmos lugares. De novo, do que eu estou falando. A gente precisa nomear e entender do que a gente está falando. Se viesse toda essa, entre aspas, concepção ou explicação antes de uma pergunta dessa, as pessoas poderiam dizer, sim, eu sou racista, porque eu nunca pensei, quando eu entro num lugar, que eu não paro para pensar aonde estão as pessoas negras nesse espaço. No meu trabalho, não preciso nem ir longe, né? Que ali é um momento de recreação. Mas estou dizendo, e no meu trabalho? Quem senta do meu lado? Quem é o dono dessa empresa? Quantas pessoas negras trabalham lá? Né? Então, é isso mesmo, Ana. A Lia Weiner é maravilhosa, psicóloga, né? E ela tem esse artigo dela, né? Entre o branco encardido, né? Um relato né? Da sociedade paulistana. Justamente ela fala isso, né? O branco é a norma. Né? E a gente nunca pensa, Manu, as questões sejam de violência ou de qualquer outras questões. Vou te dar mais um dado que é super chocante. Entre 1970 e 2012... Sabe quantas teses se eu não me engano, entre mestrado e doutorado
foram feitas no Brasil, na psicologia, na nossa profissão querida do coração, foram feitas no Brasil que pautassem as questões raciais ou qualquer questão estudada pela psicologia a partir da branquitude? 2. Em mais de 40 anos. Exato. Todas as outras falavam do que é ser negro, do que é sofrer como negro, de como o negro sofre, dos impactos do racismo para o negro. Mariana, mas isso não é importante? Mas o negro é o quê? Um objeto de estudo. Quem estuda a branquitude? Quem fala do que é ser branco? Quem fala do que é pensar o branco como... A Lia, né? A Lia, uma voz que ecoa no deserto. E a Cida Bento, maravilhosa, que eu amo de paixão. Mulher que merece todos os louros, porque ela tá falando sobre isso desde o começo dos anos 2000, faz tipo 20 anos. A tese de doutorado dela é o Pacto Narcísico da Branquitude, e eu recomendo a todas as pessoas. Que é esse o questionamento. Cadê você olhar todos os aspectos psicológicos a partir da ótica da branquitude? A branquitude nunca é racializada, e aí entra o Fanon também, né, que eu recomendo a leitura, né, Pele Negra, Máscaras Brancas. A crueldade em você pautar, em você racializar alguém, porque aí o que foi possível? Daí o Fanon fala desse processo e eu gosto muito do pensamento dele, que é você olha as pessoas e eu hierarquizo as pessoas através da raça, então eu digo, você é negro. Não foram os negros que disseram que eram negros. Brancos disseram, vocês são negros. Então eu hierarquizo racialmente você, o que já é uma primeira crueldade, porque eu separo você de mim. E aí, depois disso, eu ainda digo, eu sou melhor do que você. Que aí é um segundo ponto. Mas só fazendo isso para eu escravizar pessoas. Né? A gente pode fazer um paralelo com o nazismo. Eu não gosto muito de fazer esses paralelos, porque, enfim, não dá para comparar o nazismo com o processo de escravidão, né, gente? Pensar que escravização foram séculos. O nazismo foi, no máximo, forçando muito, 10 anos. Então, dá nem pra... As pessoas querem comparar. Mas por que a gente compara? Porque quem foi escravizado ali, né? Enfim, nos campos de concentração? Majoritariamente pessoas brancas, né? Que são judeus. Então, assim, mas o nazismo foi muito pior. Eu sempre escuto isso. O nazismo, mas como foi muito pior? O nazismo, eu não estou dizendo que o nazismo foi legal ou que ele não existiu. Não, foi um processo de desumanização absurda. Só que a gente está desumanizando pessoas negras há séculos. Há séculos. E onde estão os judeus hoje na sociedade, em sua maioria? Estão na rua? Estão na periferia? Estão na favela? Estão nas comunidades ribeirinhas? Tem judeus lá? Não. Quem está lá? Pessoas negras e pessoas indígenas. Né? Então, é disso que a gente está falando. Tem pessoas brancas? Tem, mas não são a sua maioria. Elas estão aonde o processo de escravização as deixou, e aí a gente tem um processo de ocupação de espaços, e arquitetos e urbanistas podem falar disso com mais propriedade do que eu, mas esses espaços, as pessoas foram deixadas lá justamente para não acessar. Né? Por que eu tenho várias coisas de graça no Jardim Europa? Eu tenho Miss no Jardim Europa. Tá, se eu tô lá na cidade de Ademar, eu chego no Jardim Europa, gente? Nós estamos em São Paulo. A gente tem que pensar na realidade. Como é que essa informação nem chega para mim? Tem um museu da imagem e do som gratuito lá no Jardim Europa. Entendeu? Conheço pessoas que nunca tinham ido na Paulista e moram em São Paulo. Você sabe o que você está falando? Eu trabalhei muito tempo em Sapopemba, num centro de defesa da criança e do adolescente, e eu achava curioso porque tinha gente que de fato nunca tinha saído do bairro, e era interessante porque eles falavam, tipo assim, hoje minha mãe foi para São Paulo. E eu ficava, mas aqui é São Paulo. Mas quando falava isso, era porque a pessoa tinha saído do bairro e tinha ido mais para o centro, né? E as pessoas nem enxergavam aquilo como como o mesmo território, a mesma cidade, né, que elas estavam, que são territórios tão extremos. Mas não é, né, Manu? A gente tem que ser realista. Sapopemba não é a Paulista. E não é por uma série de dados, né? Não é porque quem mora em Sapopemba vai morrer antes, quem mora na Paulista vai viver mais, né? Tem um estudo, eu queria lembrar,
É que eu, com os dados, gente, é isso. As pessoas que não são acadêmicas, eu leio, estudo e pesquiso muito. Mas às vezes eu preciso lembrar onde eu li aquilo e foge, assim. Mas tem um estudo, e aí se você jogar no Google aparece, é um artigo muito interessante que fala que, se não me engano, tem uma diferença esperada de média de idade para quem vive nos Jardins e para quem vive, se eu não me engano, no Capão Redondo, que é mais ou menos entre 15 e 20 anos a mais para quem vive nos Jardins. Não é a mesma cidade. Não é. E a gente precisa entender isso, que a gente está dentro de São Paulo e nós estamos falando de lugares completamente diferentes, né? Quem está no Capão Redondo, ou quem está em Sapopemba, e quem está nos Jardins, ou na Avenida Paulista, ou no Jardim Europa, né? Então, e a gente está falando só de São Paulo, hein? Eu fiz um trabalho no Pará com o Instituto Avon, a gente foi fazer esse workshop que é de combate à violência contra as mulheres, que ele é estadual, a gente vai em todos os estados conversar com a rede de proteção, né, e verificar, né, como que a gente pode contribuir para que a rede de proteção trabalhe mais. E a gente trabalhe mais unida, desculpa. E a gente foi no Pará. E eu conversando com uma psicóloga, ela falou comigo assim, vocês querem que a gente fale sobre violência contra as crianças, né, contra as meninas, para a comunidade ribeirinha. É até bonito a ideia de vocês, mas vocês sabiam que crianças ribeirinhas têm aula 15 dias por ano? E eu falei, como é que é? Tem uma criança no Brasil que tem aula 15 dias por ano? E tipo, me senti a pessoa mais burra do universo. Eu falei, como assim? É no Brasil, 15 dias por ano. Tem uma criança que tem aula 15 dias por ano no Brasil. Eu falei, eu não fazia ideia disso. E aí ela foi falando e eu fui fazendo assim, meu Deus, é o Brasil. Eu não faço ideia do que acontece no Pará, no Amazonas, no Acre. A gente está falando de São Paulo. Gente, entende? O Brasil não é São Paulo, o Brasil não é Rio de Janeiro, que já é o caos o suficiente. O Brasil não é o Espírito Santo, o Brasil não é Minas Gerais. E já estamos falando de realidades muito diferentes, só nesses estados. Né? Do mesmo jeito que tem coisas maravilhosas, iniciativas maravilhosas acontecendo no Norte e no Nordeste, tem, mas também tem realidades de violência e de desigualdade assustadoras. E aí as pessoas dizem, não precisa de cotas. Não, como é que uma criança que estuda 15 dias no ano, ela vai pensar em qualquer forma, Manu, de desenvolvimento igualitário a outras? Desculpa, pode falar. A Carol está fazendo um comentário interessante. Ela fala ali no livro Racismo e o Negro no Brasil que era aceitável se pensar num restaurante com o nome Senzala e inadmissível se pensar em um restaurante com o nome Auschwitz. É isso. Porque Auschwitz, nossa, que vergonha da humanidade. E gente, eu não estou ironizando. Eu fui em Auschwitz, inclusive. Eu sou uma pessoa que leio muito sobre a Segunda Guerra. Eu fui em Auschwitz, fiz uma visita guiada de 3 horas em Auschwitz. E uma das coisas que eu nunca vou esquecer sobre Auschwitz é que logo quando você entra, tem uma placa escrito em alemão, obviamente, né? Que é... Ai, como que é é algo tipo assim, se a gente não falar sobre isso, é alguma coisa assim, eu tenho até essa foto, se a gente não fala sobre isso, a história se repete, né? Então, para quem vai na Alemanha, Auschwitz é na Polônia, mas para quem vai, mas foi um dos maiores campos de concentração, né? Que os alemães ocuparam a Polônia, enfim, né? Todo mundo sabe a história da Segunda Guerra Mundial. Então, para quem vai à Polônia e para quem vai à Alemanha também, eu nunca fui, mas várias pessoas já me disseram isso sobre a Alemanha, existem muitas referências, porque é para a gente não esquecer. O que a gente faz com o processo de escravização? Romantiza. O Brasil é miscigenado. Nunca que um país miscigenado vai poder ser racista. O Brasil é lindo. Nunca. Olha só que beleza do carnaval. Olha que lindo as mulatas, entre aspas, dançando. Não é lindo, gente? É o país do futebol, é o país da alegria. Então a gente romantiza, né? A gente tem 30 anos de democracia nesse país. 30 anos de democracia só. A gente romantiza uma história de país. A gente tem 350 anos de escravização. Que história linda de alegria e de carnaval é essa? Do que a gente está falando? De que Brasil a gente está falando?
né? E aí a gente não quer pensar e pautar processos de violência e acha que a gente vai resolver violência contra as mulheres e as meninas e as mulheres negras do mesmo jeito que eu alcanço mulheres brancas. É claro, se eu penso que o Brasil é esse país lindo do carnaval, eu vou trabalhar nessa ideia que não é real, né? De que a gente consegue resolver processos extremamente enraizados, um problema que é super complexo, porque se fosse simples, não existia mais violência. A gente no começo da live, você comentou sobre a questão das políticas públicas. Políticas públicas que buscam a questão da equidade e tudo mais. E aí eu estava pensando, como é que nessas intersecções que acontecem entre a violência contra a mulher e a questão racial, como é que ficam as políticas públicas? O que você tem visto? Qual que é a tua experiência? Bom, a minha experiência, Manu, eu não trabalho, né, diretamente em órgãos que... Nem com políticas públicas e nem, por exemplo, uma Casa da Mulher Brasileira, que para mim é uma das políticas públicas, assim, que a gente precisaria continuar. Para quem não conhece, a Casa da Mulher Brasileira é uma política pública, né, que veio pelo governo federal, que é para a gente, no mesmo espaço, mulheres são atendidas, elas conseguem fazer triagem, elas passam por psicólogo e assistente social, elas conseguem fazer o boletim de ocorrência porque tem delegacia, para ter, né, gente? A gente tem algumas casas, nem todas as casas funcionam integralmente, ou como foram idealizados na política pública, mas é para ter, né, o juizado dentro, né, da casa, então se precisar de medida protetiva. Então, todos os equipamentos de atendimento às mulheres no mesmo espaço, para evitar que essa mulher fique se deslocando pela cidade e principalmente contando a história, muitas vezes, que faz com que ela seja revitimizada, né? Então, a Casa da Mulher Brasileira, por exemplo, é uma política pública sensacional. Mas políticas públicas específicas, né, para mulheres negras, a gente precisa de legislação, né? E a gente precisa disso urgentemente, porque embora você tenha algumas coisas, se a violência ela sobe para mulheres negras, não está sendo eficaz, Manu. Não está sendo eficaz, né? E eu questiono muito mais, porque é isso, a Casa da Mulher Brasileira é para mulheres brancas? Não. Ela é para todas as mulheres. Mas por que, então, eu não estou dizendo que a Casa da Mulher Brasileira atende mais mulheres brancas, eu não tenho esses dados, não posso dizer. Só que aqui em São Paulo, a Casa da Mulher Brasileira fica num bairro que ele é longe, por exemplo, do metrô. Não é um lugar muito acessível, fica no Cambuci e não é um lugar exatamente muito acessível. Então, se eu coloco nesse espaço, sem pensar, por exemplo, políticas públicas, sem pensar no transporte, na mobilidade, sem pensar que é isso, no acesso a esse espaço, eu estou indiretamente já dizendo quem vai chegar e quem não vai chegar. Então, quando a gente fala de políticas públicas, é nesse sentido. Para eu colocar uma política pública que seja acessível para quem precisa, para as usuárias que mais precisam, ou para quem tem mais dificuldade de entrar, e aí as mulheres negras são as que sofrem mais violência, obviamente a violência é um outro mito, né? A violência contra as mulheres não acontece em todas as classes. Gente, ela acontece em todas as classes. Ela acontece com todas as mulheres, em todas as classes, com mulheres negras e com mulheres brancas, mas a gente está falando de quem morre mais. Não é de quem sofre mais. Ai, nossa, coitadinhas, sofrem tanto. Não é disso que a gente está falando. Lembra, aqui a gente nomeia fenômenos. Então a gente está falando de marcadores sociais. Mulheres negras estão em classes normalmente D, E, os acessos são mais difíceis, e aí a gente tem que pensar nesse momento, por exemplo, de pandemia, com a quarentena, né, ficar dentro de casa com os agressores, com os autores de violência, né? Ficar dentro de casa com o seu agressor, porque ele não está saindo para trabalhar, ele não vai para o bar com os amigos, ele não vai para lugar nenhum. Como é que essa mulher pede ajuda? Se muitas vezes ela não tem internet e celular. Porque a gente está falando de gente pobre. E a gente acha que internet e celular todo mundo tem. Não, todo mundo tem. Ah, todo mundo tem. Vai ver os estudos, né, que eu vi esses dias, que 80% de alunos da rede pública não estavam estudando porque não tinham uma internet com celular que conseguia acessar. E aí você fala, gente,
E a gente está falando de internet, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de internet, a gente está falando de acesso, a gente está falando de mobilidade, a gente está falando de locomoção, a gente está falando de uma série de políticas públicas que precisam ser pensadas, né, e vinculadas com outras políticas para que essa política funcione. Né? Então, é muito complexo, Manu, quando a gente fala de elaboração de uma política pública. Né? Nem é o assunto que eu domino, mas esse é só um pouquinho para a gente entender que não é só... Outro exemplo, Delegacia da Mulher 24 horas. Abre Delegacia da Mulher 24 horas, gente. Abre DDM 24 horas. O que custa? O que custa, gente? É que você precisa ter efetivo. O que adianta eu ter uma delegacia aberta 24 horas se eu não tenho efetivo? Se os casos não vão ser investigados? Não tem efetivo. Há anos que a polícia sofre com falta de efetivo. E aí eu digo que o problema é a polícia. A polícia atende mal, eu não estou, de novo, não estou defendendo ações ruins da polícia. Mas o que eu estou dizendo é que não é simples. Não é só, só abrir 24 horas. É só ter Casa da Mulher Brasileira. Não, eu preciso articular. E eu vejo que falta articulação. A gente tem, para mim, 2 problemas sérios no Brasil em relação a políticas públicas. Principalmente quando a gente fala de mulheres. A gente foi tirado, cortado do orçamento. Muito... eu queria lembrar, gente. Sei lá, uns 80 milhões, eu acho. Né? Acho que mais, inclusive. Acho que está em 50 e era previsto 120. Muito dinheiro de políticas públicas para as mulheres. Foi cortado. Então, como é que eu quero que 180, outra política pública, funcione? Né? Como eu quero que 190 funcione? Como eu quero que policiais cheguem até as mulheres? Como que eu quero isso se eu não tenho efetivo? E eu não estou dizendo de policiais que fazem um trabalho ruim, eu não estou dizendo isso. Estou falando do macro, da instituição. Como que eu quero que essas instituições atendam e cumpram o trabalho delas se não tem efetivo? Como é que eu quero que a Polícia Civil investigue casos de feminicídio? Como é que eu quero isso? Né? Então, é fácil eu deslocar o problema e dizer, o problema é a polícia, o problema é o deputado. A gente tem muitos problemas. A violência contra as mulheres é um problema complexo. E problemas complexos, a gente precisa de soluções complexas. Né? Não é um problema simples. Né? A gente tem muitos problemas em muitos lugares. Só que para a gente parar de enxugar gelo, Manu, a gente precisa falar de prevenção. E a gente precisa falar de educação. Né? Senão a gente vai continuar enxugando gelo. E o que é enxugar gelo? Continuar, infelizmente, pegando corpos de mulheres e enterrando por serem mulheres. Né? A gente vai continuar sendo o 4º país de casamento infantil. A gente vai continuar sendo o 5º país que mais mata mulheres. Né? E aí a gente pode ir trazendo dados e dados e dados de violência sexual. Né? A gente vai continuar sendo um país onde a violência sexual acontece dentro de casa com meninas de até 13 anos. 80% dos casos. É disso que a gente está falando. Eu não estou falando do estranho à noite que vai me pegar e me estuprar na rua. Eu estou falando do pai, do companheiro, do amigo, do vizinho, do tio, do vô. São dessas pessoas que eu estou falando. Meninas de até 13 anos. Né? São essas mulheres, né? São essas meninas, inclusive, desculpa, que sofrem com violência sexual. Né? Então, se a gente não trabalhar com educação... Para a gente fechar, que a gente já está no nosso tempo, eu queria, se você conhece, para a gente poder, quem se interessa pelo tema, poder pesquisar, poder conhecer, experiências bacanas que você tem visto, pelo que eu estou vendo, você anda por muitos lugares diferentes, né, com públicos muito diferentes, inclusive, experiências bacanas que a gente possa ter conhecimento, que a gente possa se inspirar, que a gente possa... espalhar essa notícia de que isso existe, porque acho que muita gente nem sabe que essas coisas existem, né? Mesmo quem trabalha na área, eu acho que muitas vezes não sabe. Tem algumas coisas que você, alguns lugares, programas, serviços que você acha que seria interessante de... Eu acho que vale muito a pena as pessoas pesquisarem sobre Ronda Maria da Penha, né, sobre o trabalho das Rondas Maria da Penha, que é acompanhar mulheres que estão com medida protetiva, né, que normalmente é a polícia que faz esse trabalho, dependendo do estado, tipos de polícia diferente.
A própria Casa da Mulher Brasileira é uma política que as pessoas, né, uma política pública que as pessoas precisam conhecer. O próprio 180 e as funcionalidades do seu 180. E eu vou puxar a sardinha, obviamente, para um dos programas que eu mais amo, que é do Instituto Avon. Gente, sigam o Instituto Avon. Vocês querem saber sobre o que está acontecendo no Brasil, a nível Brasil, de boas práticas, seja na segurança pública, seja em outros setores voltados à política para as mulheres, sigam o Instituto Avon. O Instituto Avon, ele, todos os anos, investe milhões dentro do Brasil, né, em parcerias público-privadas para garantir que mais mulheres saiam de situações de violência. E eles lançaram um projeto lindo que se chama Sozinha, um programa que chama Isoladas Sim, Sozinhas Não, que foi lançado agora na quarentena, com várias parcerias, com um monte de parcerias com o Uber e com mais um monte de parcerias. Tem uma assistente virtual, um número de WhatsApp, que a mulher consegue pedir ajuda e a assistente virtual vai direcionando para ajudá-la a entender qual é o risco que ela está e ver se ela precisa ligar para 190, se ela precisar de carro, tem a parceria do Uber, consegue ir para abrigo. Enfim, é um programa completo, né? Obviamente, tem os seus limites, né? Porque, de novo, a gente está falando de internet, de celular, né? Então, tem os seus limites, mas é um programa muito legal e que o Instituto Avon pretende ampliar, enfim, está trabalhando sobre isso. Então, o Instituto Avon tem premiações de boas práticas na segurança pública para quem trabalha com violência contra as mulheres. Tem muita coisa incrível acontecendo. Ele tem uma premiação todo final do ano, né? Na verdade, que chama... Primeiro ele tem o Fórum Fale Sem Medo, que acontece no primeiro semestre e entrou para o calendário da prefeitura. E no final do ano a gente tem o Viva, que é uma parceria com a revista Marie Claire, né, que também premia boas práticas pelo Brasil em várias áreas, educação, saúde, segurança e outras áreas. Então sigam o Instituto Avon que vocês vão ver um show de boas práticas. Tem tanta... se você tivesse me falado, eu até pensava alguma, mas tem muita coisa. Mas eu acho que se a gente conhecer os equipamentos aqui, né, Delegacia das Mulheres, né, ir atrás do centro de referências, isso já ajuda muito. O 180, para que serve, que muitas vezes a gente não conhece, né, que o 180 não é um número de emergência, né, e as pessoas acham que o 180 trabalha mal, porque ele não quer registrar, porque a polícia não aparece. O 80 é como um saque, ele não é um número de emergência. Se é uma emergência, eu tenho que ligar para o 190. Enfim, entre outras. Mas acho que eu citei algumas. E tem vários, né? Uma outra coisa, o Instituto Avon está liderando uma colisão empresarial, né? Mais de 100 empresas, né, que aderiram à colisão empresarial pensando no fim da violência contra as mulheres, porque tem um impacto muito grande no mundo corporativo e o mundo corporativo ele tem responsabilidade também. Eu fico pensando, se as consequências da violência e da violência contra a mulher são uma questão tão grande a ponto de serem consideradas uma política pública, né, um problema de saúde pública, tamanho é o impacto, inclusive orçamentário, que isso gera, né? No mundo empresarial, eu fico pensando que também tem o seu impacto, né? E é interessante porque quando a gente passa a conhecer tanto os equipamentos públicos quanto o de parcerias, isso amplia não só aonde a gente vai recorrer ou para onde a gente profissional vai encaminhar, mas formas diferentes que as mulheres podem dizer o que está acontecendo, porque às vezes a mulher não consegue falar pelo celular, mas ela consegue por uma amiga, não consegue por uma amiga, mas consegue por e-mail. E aí tem diferentes formas dessa mulher se proteger, né? Apesar, logicamente, da gente saber de todas as limitações das políticas públicas, eu acho que elas existem e muita gente não sabe que elas existem. Exatamente. Né? Por isso que eu te fiz essa pergunta. Eu queria, na verdade, a gente está no nosso tempo, mas eu queria agradecer você, Mariana. É uma fala assim meio hipnotizante que a gente fica, meu Deus, não posso nem piscar senão eu perco alguma coisa. E aí, gente, para quem quiser seguir, acho que você pode falar, né, do seu Instagram, do seu blog, dos seus canais.
Só me seguir no Instagram, no @falamariluz, tem o Linktree, tem todas as minhas redes, tem um canal no YouTube que um dia eu vou lançar oficialmente, mas eu coloco os vídeos das minhas lives lá, eu tenho feito várias lives, falando sobre saúde mental, sobre violência contra as mulheres, sobre política, que são minhas bandeiras, né? Então, pode me seguir no Fala Mariluz, lá tem meu Instagram, tem meu site, tem tudo. Só ir no Fala Mariluz, me seguir, e isso também é uma forma da gente promover uma luta antirracista, né, Manu? Seguindo pessoas negras, compartilhando o trabalho de pessoas negras e pagando pessoas negras para estarem nos espaços, fazendo esse dinheiro circular. Acho que é muito importante também a gente colocar isso, né? Porque senão a gente fala do privilégio, que eu acabei não respondendo a Ana, que ela falou do privilégio. O privilégio, ele fica como uma entidade solta, né? A gente precisa questionar privilégio, né? Questionar privilégio não é a gente entregar a chave da nossa casa e nossa carteira de trabalho para uma pessoa negra, né? Ela vai morar no meu lugar e trabalhar no meu lugar. Não é isso. Mas é a gente ajudar a promover, né, mulheres negras, pessoas negras nos espaços, né? Eu pensar em palestrantes, né? Eu preciso fazer uma palestra no meu trabalho, né? Nossa, eu vi a Mari falando, vou chamar a Mari e vou pagar, né? Porque muitas vezes as pessoas querem esses dias entrar em contato com uma empresa, entrou em contato comigo uma empresa grande, perguntando se eu podia fazer um trabalho voluntário, né? De rodas de conversa, né? Um trabalho voluntário dentro de uma empresa que é grande. Eu não estou dizendo de uma empresa pequenininha, né? De uma empresa grande. Né? E isso é ser racista, né? E ao contrário, promover e fazer esse dinheiro circular, Manu, é ser antirracista. E tem alguns Instagrams que eu tenho visto que tem justamente essa proposta de divulgação exclusiva de trabalho, de serviços oferecidos por mulheres e alguns por mulheres negras, né? Então, assim, a preferência da gente de, quando for contratar um serviço ou quando for indicar um serviço, indicar o serviço dessas pessoas, né? Porque isso é mais efetivo, inclusive, do que a gente dizer que é antirracista e parar por aí, né? Isso é ser antirracista, né? Porque eu dizer que eu sou antirracista e eu não ter nenhuma ação, qualquer coisa que é descolada, uma ação que é descolada da prática, né? Para mim, que também tem um pezinho ali na psicologia social, tinha até uma amiga, grande professora, que estava na live, não é coerente, isso é adoecedor, é alienante em alguma instância. Então, não adianta eu falar que eu sou antirracista se efetivamente eu não estou fazendo nada. Inclusive, eu fundei um movimento, meus embaixadores vão me matar, porque eu não falei do meu movimento, que chama O Que Eu Posso Fazer, segue no Instagram, O Que Eu Posso Fazer, tem o arroba tá no Fala Mariluz, pode ir lá no Fala Mariluz, que está falando um pouco também do movimento que eu posso fazer. Né? Eu e mais 4 amigos queridos estamos idealizando esse movimento, já fundamos oficialmente, é um movimento de politização, justamente para a gente levar conhecimento, acesso para as pessoas que querem vir para a luta antirracista e agir, né, de forma coerente, né? Agir, aliás, inclusive. Tá bom. Eu queria agradecer a Mari, porque é uma agenda super apertada, mas quando eu fiz o convite, ela prontamente aceitou. Muito gentil, muito bacana. E as lives que eu e a Carol estamos fazendo, que a gente está fazendo uma série, elas vão continuar. Então, todo mundo que está assistindo, você, Mari, todo mundo convidado a participar. Tá? A gente sempre faz a divulgação no meu Instagram e no Instagram da Carol, que é o Ana Sanches. E aí eu vou deixar, para quem não estava no começo, eu vou deixar essa live salva no meu IGTV e a Mari também vai colocar no dela. E a Carol também vai colocar no dela. Perfeito. Muito obrigada pelo convite, Manu. Foi um grande, grande prazer, tá bom? Eu que agradeço. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.